Olá, meu nome é Aline. Esse vídeo faz parte da pré-conferência regional do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais. É o primeiro de uma série de 5 vídeos e apresentará o diagnóstico preliminar dos aspectos transversais ao saneamento, contemplando temáticas interrelacionadas que influenciam a prestação e o planejamento dos serviços ou ainda que são influenciadas pela ausência ou precariedade do saneamento. Essa apresentação é composta por uma contextualização e caracterização do território do saneamento do Rio Grande, uma breve apresentação dos aspectos físicos, sociais, econômicos e institucionais e a projeção populacional. O território de saneamento do Rio Grande localiza-se entre as regiões do Triângulo Mineiro e Sudoeste de Minas Gerais. Está inserido predominantemente na bacia hidrográfica do Rio Grande, englobando também parte das bacias dos rios Paranaíba e Paraíba do Sul. Fazem parte do território de saneamento do Rio Grande 182 municípios, e no ano de 2019 o território possuía uma população estimada de cerca de 3.500.000 habitantes. O território, como apresentado no mapa, tem a sua área inserida majoritariamente em 9 circunscrições hidrográficas, novo termo que substitui as antigas unidades de planejamento e gestão dos recursos hídricos. Entre os principais rios do território, destaca-se o Rio Grande, e ainda os rios Paranaíba, Sapucaí, Pardo, Verde, Santana, Capivari, Jacaré, Uberaba e Tijuco. A preservação e recuperação dos recursos hídricos são fundamentais para a manutenção da vida, desenvolvimento de atividades econômicas e para os serviços de saneamento. O Programa Águas de Minas realiza o monitoramento das águas superficiais desde 1997, e dentre os pontos de monitoramento do território, podemos observar no gráfico que cerca de 77% dos pontos de amostragem estão enquadrados na categoria de IQA médio. Em nenhum ponto de monitoramento, a condição da qualidade da água encontrava-se com um IQA excelente. Em relação ao clima, todo o território está localizado dentro da zona de clima tropical, com uma estação seca e outra úmida, ambas bem definidas. As condições climáticas podem influenciar na prestação dos serviços de saneamento, como, por exemplo, um aumento da intensidade das chuvas pode sobrecarregar os sistemas de drenagem de águas pluviais. Por outro lado, períodos de estiagem podem comprometer o abastecimento de água. O mapa ao lado apresenta o grau de vulnerabilidade climática dos municípios do território. Ele leva em conta o grau de exposição aos impactos das mudanças climáticas, a sensibilidade e a capacidade de adaptação de cada localidade. Desse modo, quanto mais escuras as cores, maior o grau de vulnerabilidade. Entrando nos aspectos sociais e econômicos, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é uma medida utilizada para avaliar o grau de desenvolvimento de um município e leva em consideração indicadores de longevidade, educação e renda. No que tange ao saneamento básico, há uma relação entre os maiores índices de desenvolvimento humano e maiores percentuais de cobertura de água e esgoto. No ano de 1991, 87% dos municípios do território estavam enquadrados na faixa de IDHM muito baixo. No ano 2000, cerca de 57% dos municípios se encontravam na faixa de IDHM baixo. Já em 2010, 57% dos municípios estavam na faixa de IDHM médio e os outros 43% possuíam IDHM alto. Observando os mapas, é possível perceber a evolução e melhora do IDHM do território ao longo dos anos. A ausência ou precariedade no acesso aos serviços de saneamento podem comprometer o estado de saúde da população, que ficará mais susceptível a doenças. As doenças diarreicas agudas são um grupo de doenças infecciosas gastrointestinais transmitidas pelas vias oral ou oral-fecal, através do consumo de água e alimentos contaminados, ou ainda pelo contato direto com outras pessoas contaminadas. No gráfico, é possível observar um aumento irregular do número de casos de DDA no território. Nota-se ainda que a incidência no território é superior à incidência no estado. No caso da esquistossomose, a transmissão ocorre quando há contato com água contaminada por material fecal. Muitas vezes, este contato é devido a uma dependência das pessoas em utilizar o corpo hídrico para higiene pessoal, lazer e abastecimento. No gráfico, vemos uma incidência muito baixa da doença no território. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti,
que necessita de água parada para se proliferar. Ela pode estar relacionada a um ambiente com intermitência de abastecimento, que leva as pessoas a fazerem o armazenamento de água, mas também a áreas que enfrentam problemas de limpeza urbana e acúmulos de resíduos sólidos. No gráfico, podemos observar o padrão irregular da incidência de dengue no território. Por fim, a leptospirose é uma doença transmitida através do contato do homem com urina de rato contaminada, sendo disseminada principalmente em situações de enchentes e inundações. No gráfico, podemos ver que o território possui uma variação irregular de incidência da doença ao longo dos anos. Como apresentado anteriormente, a falta de saneamento básico pode acarretar diversas doenças, e com um estado de saúde debilitado, ocorre uma deficiência no desempenho escolar e, em alguns casos, o abandono dos estudos. Os mapas apresentam a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais que não sabem ler nem escrever, sendo que quanto mais escuros os tons de azul, maior a taxa de analfabetismo. No ano 2000, 99 municípios apresentaram taxa de analfabetismo entre 12,1% e 17,6%. Já em 2010, 68 municípios se encontravam na categoria de menor taxa, inferior a 8,6%. De maneira geral, houve uma significativa melhora na taxa de analfabetismo dos municípios. Em relação à renda, de acordo com dados de 2010, a renda per capita dos municípios do território foi cerca de R$ 574. Todos os valores de renda per capita municipais ficaram entre 367 e 1.123. Além disso, cerca de 1,5% da população encontrava-se na faixa de extrema pobreza, ou seja, vivendo com renda domiciliar per capita igual ou menor que R$ 70 mensais. É importante avaliar a capacidade financeira da população para que essas informações auxiliem na composição dos valores tarifários estipulados para cada eixo do saneamento, garantindo a capacidade financeira e modicidade, que é um dos princípios norteadores previsto na Política Nacional do Saneamento Básico. As vocações econômicas sinalizam as atividades ou serviços que geram renda de modo a compor a estrutura econômica. Para o território, o setor de serviços destaca-se com maior percentual, cerca de 52%. É seguido pelo setor industrial, com 23%, setor de administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social, com 16%, e, por último, o setor agropecuário, com 8%. Identificar a participação dos setores econômicos dentro do território é fundamental para estratégias de planejamento, pois os setores econômicos demandam a prestação dos serviços de saneamento de maneiras distintas. Com a intenção de subsidiar as ações do PES-BMG, durante o horizonte de planejamento, que é de 20 anos, foi elaborada uma projeção populacional até o ano de 2041. Estima-se que até lá, o território do saneamento do Rio Grande terá uma população de aproximadamente 4 milhões de habitantes, sendo que cerca de 10% residirá em áreas rurais e o restante deverá residir em áreas urbanas. A projeção populacional é fundamental, pois fornecerá dados necessários para a etapa de previsão de demanda dos 4 eixos do saneamento. Na esfera municipal, destaca-se a importância do Plano Municipal de Saneamento Básico para a formulação de estratégias estruturais e estruturantes para ampliação, manutenção e sustentabilidade dos serviços e busca pela universalização do saneamento básico. Sua elaboração é prevista por lei, e a partir de dezembro de 2022, os municípios só receberão os recursos da União destinados ao investimento em saneamento básico se possuírem o PMSB. Deste modo, fizemos um levantamento de quantos municípios do território possuem o plano. Dos 182 municípios, 53% possuem PMSB, cerca de 12% encontram-se em processo de elaboração e 25% não possuem o plano. Este foi o diagnóstico de temas transversais ao saneamento do território de saneamento do Rio Grande. Os dados aqui apresentados e outros documentos do PESB estão disponíveis no site da SEMAD. Você pode contribuir com a elaboração do plano através dos nossos canais de comunicação. Sua participação nesta pré-conferência regional é de extrema importância. Obrigada pela sua atenção e participação.